Brenda estava no centro das atenções naquele animado bar do centro da cidade, rodeada por seus amigos de faculdade. Balões coloridos e banners de feliz aniversário e parabéns pela especialização decoravam o espaço ao redor deles, criando um ambiente festivo e acolhedor. A alegria de Brenda era palpável. Ela irradiava uma energia contagiante que só se vê em momentos de pura felicidade. Mais um ano e muitas conquistas, Brenda. Estamos tão orgulhosos de você, exclamou Lucas, um de seus amigos mais próximos, levantando seu copo em um brinde. Os amigos reunidos repetiram o gesto e um coro de saúde ecoou pelo bar. Brenda sorriu, agradecida, e tomou um gole da sua bebida, sentindo o sabor doce do coquetel misturado à efervescência daquele momento. Obrigada, pessoal. De verdade, nada disso seria tão especial sem vocês aqui comigo, ela disse, olhando para cada um dos seus amigos com gratidão. Nesse instante, seu celular vibrou com uma chamada. Era de seus pais. Ela se afastou um pouco do grupo para atender. Oi, mãe. Oi, pai. Brenda atendeu, com um sorriso ainda estampado no rosto. Feliz aniversário, querida, e parabéns pela especialização. Nós estamos tão orgulhosos de você. A voz de sua mãe transbordava entusiasmo pelo telefone. Obrigado. Sinto muito a falta de vocês aqui, mas prometo visitar em breve. Brenda respondeu, sua voz misturando alegria e saudade. Estamos esperando, filha. Seu irmão quer falar com você também. Segura aí. O irmão mais novo de Brenda pegou o telefone e suas felicitações foram igualmente calorosas. Após a conversa, ela retornou ao seu grupo, ainda sorrindo. Eles mandam um abraço para todos, anunciou Brenda ao retornar. A noite prosseguiu com mais risadas, conversas e música alta. Em meio à celebração, Mariana, uma amiga próxima, se aproximou com uma pergunta curiosa. Ei, Brenda, você vai tentar ver o cometa hoje à noite? Vai passar daqui a algumas horas. Parece que vai ser incrível. Brenda ponderou por um momento, ainda embalada pela euforia da festa. Talvez, se eu não estiver muito cansada. Mas com essa festa tão boa, quem sabe? Respondeu, dando de ombros. Conforme a noite avançava, a música ficava mais alta e as bebidas continuavam a circular. Mariana, observando Brenda tomar mais um coquetel, mostrou preocupação. Talvez você devesse pegar leve, Brenda. Já bebeu bastante. Ah, hoje é dia de comemorar. Está tudo sob controle. Brenda respondeu, um pouco mais alto por conta da música. Finalmente, a madrugada chegou e Brenda anunciou que iria para casa. Ela se despediu de seus amigos e caminhou cambaleante até seu carro, com Mariana a seguir preocupada. Brenda, você tem certeza que pode dirigir? Posso chamar um táxi para você. Mariana ofereceu, tentando segurar seu braço. Não precisa, Mariana. Vou ficar bem. Brenda insistiu, desviando gentilmente e entrando no carro. Mariana ficou na calçada, observando-a com um olhar preocupado enquanto Brenda ligava o carro. Assim que ela começou a dirigir pela rua deserta, um brilho súbito no céu chamou sua atenção. Era o cometa, atravessando o firmamento com uma cauda de luz cintilante. Brenda, incapaz de desviar os olhos daquela visão magnífica, esqueceu momentaneamente de tudo ao redor, completamente encantada pelo espetáculo celeste. Algumas horas antes, a alguns quilômetros de distância, a celebração da família de Diego na pizzaria local havia sido um momento de pura alegria. Com a promoção recém-conquistada, o ambiente era de otimismo e gratidão. Amanda sorria enquanto observava Renan devorando uma fatia atrás da outra de sua pizza favorita, seus olhos brilhando com a simplicidade daquele prazer. Papai, posso levar pizza para casa? Perguntou Renan, com os lábios ainda marcados pelo molho de tomate. Diego e Amanda, pais de Renan, trocaram um olhar divertido antes de responder. Claro, campeão! Diego respondeu rindo. Vamos pedir uma caixa extra. Satisfeito, Renan voltou a concentrar-se na sua refeição,
completamente alheio às preocupações do mundo adulto. A noite avançava, e embora Diego estivesse pronto para chamar um fim àquela pequena celebração, um pedido especial do filho os levou a mudar de planos. A gente pode ficar para ver o cometa? Eu li na escola que ele vai passar hoje. Renan estava visivelmente empolgado, seus olhos brilhando com a expectativa de testemunhar o raro evento celeste. Amanda olhou para Diego, que deu de ombros e sorriu. Por que não? Vamos fazer desta uma noite para lembrar. Eles pagaram a conta e se dirigiram à praia, um local tranquilo e escuro o suficiente para uma boa visão do céu. Renan correu à frente, brincando na areia fresca enquanto seus pais caminhavam lentamente atrás dele. O som das ondas complementava a calmaria da noite, mas logo nuvens espessas começaram a se formar, ameaçando a visibilidade do cometa. Talvez devêssemos ir para um lugar mais alto com menos nuvens, sugeriu Diego, observando o céu com uma expressão de leve frustração. O prédio onde trabalho seria perfeito. É um dos pontos mais altos da cidade, ele adicionou, já guiando a família de volta ao carro. Com Renan relutantemente arrastado da areia, eles entraram no carro e Diego tomou a direção do arranha-céu. A viagem foi rápida e, para a sorte deles, as nuvens começaram a se dispersar pelo caminho, revelando estrelas cintilantes e o esperado cometa, brilhando magnífico no firmamento. Olha, Renan, o cometa! Exclamou Amanda, apontando pela janela do carro. Renan se inclinou para a frente entre os bancos, maravilhado com a visão. No calor do momento, ele desafivelou seu cinto de segurança para ter uma visão melhor, completamente absorto pelo espetáculo celeste. Renan, coloque o cinto agora mesmo, disse Diego, sua voz calma, mas firme, mantendo o olhar fixo na estrada. Ele sabia que a segurança do filho era a prioridade, mesmo naquele momento de fascínio. Tá bom, papai, respondeu Renan, ainda com os olhos fixos no céu, mas obedecendo. Ele encaixou o cinto novamente, mas não percebeu que o encaixe não fixou na tranca, e o carro permaneceu silencioso, exceto pelo som suave da respiração deles e o ocasional murmúrio de admiração pelo cometa. Diego manteve o foco na estrada, dirigindo com cuidado através das ruas quase vazias. O cometa continuava seu caminho solene pelo céu, uma testemunha silenciosa de momentos de alegria e maravilhamento, compartilhados por uma família unida, não apenas pelo sangue, mas pelo amor e pelas pequenas aventuras da vida. A noite de comemoração de sua promoção se transformou em uma experiência memorável de conexão familiar e admiração pelo universo. A noite que começou com celebrações e maravilhamentos, com um cometa nos céus, rapidamente se transformou em uma cena de caos e desespero na estrada deserta. Brenda, ainda sob o efeito das bebidas que consumiu na festa, mal conseguia processar o que havia acontecido. A visão do cometa que antes lhe trouxera tanta alegria agora era ofuscada pelas luzes de emergência que dançavam em sua visão embaçada. Assim que seu carro colidiu com o outro veículo, o impacto foi tão forte que, por um momento, Brenda perdeu a consciência. Sua cabeça havia batido com violência no volante, e quando seus olhos se abriram novamente, o silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som de sua própria respiração ofegante. Ela piscou várias vezes, tentando afastar a tontura e a dor que pulsava em sua testa. Com dificuldade, Brenda desafivelou o cinto de segurança e empurrou a porta amassada do carro, que rangeu em protesto antes de se abrir. Ela saiu, sentindo cada músculo protestar. O ar frio da noite lhe deu um choque momentâneo de clareza, e ela começou a mancar em direção ao outro carro, um veículo que havia capotado com o impacto. Ao se aproximar, Brenda viu que dentro do carro havia duas pessoas inconscientes. Eram um homem e uma mulher, ambos desacordados e presos entre os destroços do que um dia fora um veículo familiar. Brenda tentou abrir a porta, puxando-a com toda a força que conseguiu reunir, mas estava emperrada. Socorro! Alguém, por favor, ajude!
gritou, mas sua voz se perdia na imensidão vazia da estrada. Foi então que, ao olhar ao redor em busca de ajuda, seus olhos capturaram uma visão ainda mais aterradora. A alguns metros de distância, um garoto jazia imóvel no chão. Com o coração na boca, Brenda se aproximou dele, seu andar agora apressado apesar da dor. Ei, garoto, você está bem? Perguntou ela, ajoelhando-se ao lado dele. Não houve resposta. O peito do menino não se movia. Não havia sinal de respiração. Pânico se instalou, e Brenda rapidamente pegou seu celular, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o aparelho. Em vez de ligar para a emergência, seu instinto a fez discar o número de Murilo, seu namorado, que morava nas proximidades. Murilo, por favor, venha rápido. Eu bati em um carro. Tem gente ferida aqui. Eu não sei o que fazer. Sua voz era um misto de choro e desespero. Murilo, atordoado pelo sono e pela urgência na voz de Brenda, vestiu-se rapidamente e correu para o local do acidente. Ao chegar, encontrou Brenda ajoelhada ao lado de um menino, tentando desesperadamente detectar algum sinal de vida. Brenda, meu Deus, o que aconteceu? Murilo exclamou, seu rosto pálido ao absorver a cena diante dele. Eu estava dirigindo para casa e vi o cometa. E então... Brenda começou, sua voz falhando. Sem perder mais tempo, Murilo pegou seu próprio telefone e ligou para a emergência, sua voz firme ao fornecer detalhes de sua localização e da gravidade da situação. Por favor, rápido! Há um menino aqui, ele não está respirando. E há mais pessoas presas dentro de um carro virado. Nós estamos na estrada principal. Por favor, apressem-se. Enquanto Murilo falava ao telefone, ele se agachou ao lado de Brenda, colocando um braço ao redor dela. Juntos, eles esperavam, cada segundo estendendo-se infinitamente até que os sons distantes das sirenes começaram a se aproximar, prometendo ajuda e, com sorte, algum consolo para o caos inesperado que a noite havia trazido. As luzes vermelhas e azuis das sirenes iluminavam a cena do acidente com uma intensidade quase surreal, cortando a escuridão da noite com flashes implacáveis. Brenda, ainda tentando processar a gravidade do que havia acontecido, observava paralisada, enquanto os socorristas trabalhavam rapidamente para retirar o casal do carro capotado. Os paramédicos, com eficiência e urgência, colocaram Diego e Amanda em macas e os transportaram para a ambulância. O som dos equipamentos médicos e das comunicações rápidas entre os socorristas preenchia o ar, uma sinfonia caótica de esperança e desespero. Um policial se aproximou de Brenda, sua expressão séria e o bloco de notas na mão indicando que estava prestes a tomar seu depoimento. Senhorita, por favor, me explique o que aconteceu aqui, pediu o policial, sua voz firme, mas não desprovida de compaixão. Brenda engoliu em seco, suas mãos tremendo enquanto ela tentava formular as palavras. Eu estava voltando para casa. Vi o cometa e... Eu não vi o carro deles. Eu juro que não vi até ser tarde demais. As palavras saíam entrecortadas, acompanhadas de soluços. O policial assentiu, anotando tudo meticulosamente. Em seguida, ele retirou um bafômetro do carro da polícia. Preciso que você sopre aqui, por favor. Ele instruiu, estendendo o aparelho para Brenda. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Brenda obedeceu. O dispositivo bipou após alguns segundos e o policial verificou o resultado, sua expressão endurecendo. O resultado está muito acima do limite legal. Sinto muito, mas vou ter que dar voz de prisão, disse ele enquanto colocava as algemas em Brenda. Eu não queria... Não era minha intenção. Brenda mal conseguia falar entre os soluços, o peso da realidade esmagando-a. Enquanto era escoltada para a viatura, Brenda viu de relance os socorristas cobrindo Renan com um pano branco. Seu coração parou por um segundo e ela tropeçou, quase caindo. Ele está bem? Por favor, ele está bem?
Ela perguntou desesperadamente ao policial que a acompanhava. O policial, com uma expressão de raiva misturada com pena, respondeu duramente: "Não, ele não está. Ele morreu. Você o matou." Essas palavras atingiram Brenda como um soco no estômago e ela foi colocada na viatura, seu choro ecoando na noite fria. Nos meses seguintes, o processo foi rápido. Brenda foi levada a julgamento e as evidências contra ela eram irrefutáveis. No tribunal, a atmosfera era carregada de tristeza e decepção. Seus pais, seu irmão e Murilo estavam lá, seus rostos marcados pela dor de ver alguém que amavam em tal situação. O juiz, após avaliar todas as evidências, sentenciou Brenda a 10 anos de prisão por homicídio culposo e dirigir sob a influência de álcool. As palavras do juiz foram firmes e cheias de gravidade, ressaltando a tragédia de 2 vidas perdidas e outras irreversivelmente danificadas. Diego ainda estava em coma e Amanda em estado grave, tornando sua ausência no tribunal dolorosamente sentida. A família de Brenda mal conseguia olhar para ela, dominada pela tristeza de saber que um momento de descuido havia custado tão caro. Enquanto Brenda era levada de volta à cela, após a sentença ser declarada, a realidade de seu futuro começava a se assentar. A noite que começou com celebrações e promessas havia se transformado em um pesadelo do qual ela nunca poderia acordar. Uma vida dividida em um antes e um depois, marcado por uma tragédia indelével. Os portões da prisão se fechavam atrás de Brenda, marcando o início de uma longa e árdua jornada que se estenderia por 10 anos. No começo, os dias eram um emaranhado de horas lentas e pesadas, cada minuto esticado pela monotonia e pelo isolamento. Brenda, com sua educação superior e falta de histórico criminal, era uma anomalia dentro dos muros cinzentos e implacáveis da prisão. No refeitório, nos pátios, nos corredores sombrios, os olhares que a seguiam eram mistos de curiosidade e desprezo. As outras prisioneiras sussurravam, e os olhares lançados em sua direção eram carregados de julgamento. Ela era a mulher que havia tirado uma vida jovem, um garoto que nunca teria a chance de crescer, de se apaixonar, de viver. "Como você pode estar aqui tão calma, sabendo o que fez?" Uma das prisioneiras confrontou-a um dia, a voz carregada de acusação. Brenda apenas baixou a cabeça, o peso da culpa pressionando-a como uma laje de concreto. "Eu nunca quis que nada disso acontecesse," ela murmurou, as palavras mal escapando de seus lábios trêmulos. Com o tempo, as hostilidades diminuíram. Talvez fosse a constante demonstração de remorso de Brenda, ou talvez as outras prisioneiras simplesmente encontrassem novos focos para suas frustrações. A vida na prisão se estabilizou em uma rotina dura, mas suportável. Brenda passava seus dias entre a biblioteca e as oficinas, tentando de alguma forma compensar o tempo perdido, embora soubesse que alguns erros são irremediáveis. As visitas eram os únicos momentos em que Brenda sentia uma conexão com o mundo externo. Sua família vinha sempre que podia. Seus pais, já avançados em idade, mostravam os sinais do tempo a cada visita. Seus movimentos mais lentos, seus cabelos mais brancos. Seu irmão, que era apenas um garoto quando ela foi presa, cresceu diante de seus olhos, tornando-se um homem que ela mal reconhecia. Murilo apareceu uma vez. Ele estava nervoso, e suas palavras saíram atropeladas e carregadas de uma tristeza resignada. "Brenda, eu não consigo continuar com isso. Sinto muito," ele disse, evitando olhar nos olhos dela. Brenda apenas assentiu. A dor de sua perda era grande, mas não inesperada. Ela sabia que o fardo que carregava era demasiado pesado para muitos. "Eu entendo, Murilo. Cuide-se." Foram suas palavras finais para ele, simples, mas profundas. Os anos passaram, e cada visita de seus pais era um lembrete de tudo que estava perdendo lá fora. Quando finalmente chegou o dia de sua libertação, Brenda sentiu uma mistura de alívio e medo. Ela caminhou para fora da prisão,
Uma mulher livre, mas profundamente marcada pelas cicatrizes da culpa e da pena. Do lado de fora, apenas sua mãe a esperava. O pai de Brenda havia falecido enquanto ela estava presa. Uma realidade dolorosa que a golpeou com uma nova onda de tristeza. Sua mãe, com os olhos cheios de lágrimas, abraçou-a apertado. Uma ponte frágil sobre o abismo de anos perdidos. "Vamos para casa, querida", disse sua mãe, a voz embargada pela emoção. Brenda assentiu, permitindo-se ser guiada até o carro. Enquanto se afastavam da prisão, ela olhou para trás, para os muros que tinham sido sua realidade por uma década. A liberdade era doce, mas carregava consigo o peso do passado e a incerteza do futuro. No entanto, naquele momento, ao lado de sua mãe, Brenda começava a dar os primeiros passos cautelosos em direção a uma nova vida, uma vida tentando encontrar algum sentido no tempo que restava. Após 10 anos de encarceramento, Brenda encontrava-se agora no silêncio familiar, porém estranho, da casa de sua mãe. A liberdade tinha um sabor agridoce, impregnado com as marcas deixadas pelas paredes da prisão e pelas memórias que a acompanharam para fora delas. Brenda percebeu que a casa parecia menor, ou talvez fosse ela que se sentisse mais contida, mais contraída por dentro. Numa tarde nublada, enquanto compartilhavam um chá na cozinha, a mãe de Brenda revelou mais sobre as consequências indiretas da tragédia que havia precipitado a prisão de sua filha. "Depois que você foi presa, seu irmão sofreu muito aqui", disse sua mãe, a voz vacilante. As pessoas não o deixavam em paz, sempre sussurrando, apontando. Ele não aguentou, Brenda. Brenda abaixou a cabeça, sentindo o peso de cada palavra. As consequências de seus atos não tinham afetado apenas a sua vida, mas também a de todos ao seu redor, criando ondas que se propagavam muito além do que ela poderia ter imaginado. Quando ele cresceu, decidiu ir embora para algum lugar onde ninguém conhecesse nossa história. A mãe continuou, seus olhos fixos na mesa, como se pudesse ver o filho sentado ali com elas. Brenda sentiu um nó se formar em sua garganta. Eu sinto muito, mãe. Por tudo, murmurou Brenda, as palavras mal saindo. Ela sentia cada sílaba pesar toneladas, carregadas de arrependimento e dor. Com o retorno à vida civil, Brenda enfrentou outro desafio: a reintegração no mercado de trabalho. Apesar de suas qualificações acadêmicas, as portas se fechavam uma após a outra, assim que seu histórico criminal vinha à tona. A rejeição repetida levou Brenda a buscar oportunidades que jamais imaginou considerar anteriormente. Decidida a não se deixar abater completamente pelas circunstâncias, ela começou a se candidatar para posições mais básicas, qualquer coisa que pudesse mantê-la ativa e talvez, de algum modo, compensar por seu passado. Pelo menos aqui ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe o que eu fiz, ela pensava enquanto distribuía currículos para vagas de caixa de supermercado, assistente de biblioteca e outras funções que exigiam pouco mais do que a vontade de trabalhar. Entre os momentos de busca por emprego e as rejeições que acumulava, a curiosidade e o remorso sobre o destino da família de Renan cresciam dentro dela. Uma tarde, enquanto a casa estava silenciosa, Brenda se sentou diante do computador, digitando com mãos trêmulas a busca por notícias de 10 anos atrás. As informações sobre Diego apareceram rapidamente em sua tela. Ele havia ficado em coma por alguns meses antes de receber alta, mas as sequelas o impediram de retomar sua carreira como professor universitário. A notícia, embora esperada, doía em Brenda como uma ferida reaberta. No entanto, não havia nada sobre Amanda, a esposa de Diego. As buscas não retornaram nenhum resultado que pudesse lhe dizer o que havia acontecido com ela. Desligando o computador, Brenda encarou o reflexo turvo na tela escura, sua face marcada pelas sombras da sala e pelas lágrimas que começavam a escorrer livremente. Ela chorava não apenas por Renan,
mas por todos que sua ação havia inadvertidamente afetado: sua família, a família de Renan, Diego, Amanda e até mesmo Murilo. Naquela casa, cercada pelas paredes que guardavam tantas memórias de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa, Brenda sentia o peso da solidão e do arrependimento. Enquanto as lágrimas desciam pelo seu rosto, ela se permitiu sentir, talvez pela primeira vez desde sua sentença, a magnitude completa de sua perda e da perda que havia infligido a tantos outros. Era um momento de luto pessoal, um luto que Brenda sabia nunca verdadeiramente terminaria. Brenda chegava cedo à escola onde trabalhava como faxineira e frequentemente era a última a sair, longo após o silêncio ter tomado conta dos corredores. Essa rotina exaustiva era uma escolha deliberada. Quanto mais cansada ficasse, menos energia teria para se perder em pensamentos sobre seu passado sombrio e as memórias que insistiam em assombrá-la. Ela vestia um gorro todos os dias, um esforço para manter seu rosto escondido, apesar dos anos que se passaram desde o acidente que mudara sua vida para sempre. Numa tarde fria de outono, depois de um dia particularmente longo e cansativo, Brenda decidiu parar em uma pequena loja no caminho de casa. Seu plano era simples: comprar alguns chocolates para levar para sua mãe, um pequeno agrado que elas compartilhavam ocasionalmente. Enquanto Brenda pegava os doces preferidos e se dirigia à fila do caixa, seu coração quase parou quando ouviu seu nome ser chamado. Era uma voz familiar, uma que ela não ouvia há anos. Brenda? A voz era de Murilo, seu ex-namorado. Ela se virou para encontrar Murilo olhando para ela com uma expressão de surpresa e talvez um leve desconforto. Ele estendeu a mão que ela aceitou, sentindo uma mistura estranha de emoções. "Como você está, Brenda?" perguntou ele com um toque de formalidade. Antes que ela pudesse responder, uma mulher se aproximou segurando a mão de Murilo. Ele fez as apresentações rapidamente. "Esta é Clara, minha esposa." Murilo então olhou para baixo, chamando a atenção de Brenda para um pequeno garoto que se agarrava à sua perna. "E esse é o nosso filho, Lucas." Brenda forçou um sorriso, seu coração pesando com cada palavra que Murilo dizia. "Prazer em conhecer vocês", disse ela, sua voz quase um sussurro. Murilo, tentando manter a conversa leve, falou de sua carreira e de sua família. "Sou engenheiro agora e Clara é médica. E você? Soube que você saiu..." Antes que ele pudesse terminar a frase, Brenda, sentindo-se cada vez mais desconfortável e invadida, interrompeu. "Eu realmente preciso ir", disse ela rapidamente, colocando os chocolates de volta na prateleira. Sem esperar uma resposta, ela se virou e saiu da loja, apressando o passo até que a corrida se tornou necessária para distanciar-se daquela interação inesperada. Brenda encontrou refúgio em um parque próximo, um lugar deserto onde a noite já se fazia presente. Sentando-se em um banco frio, ela olhou para as estrelas, permitindo que as lágrimas corressem livremente. A solidão do parque ecoava a solidão em seu coração, e por um momento ela se permitiu sentir toda a dor e o arrependimento acumulados ao longo dos anos. Foi então que uma estrela cadente cortou o céu. O fenômeno trouxe à tona memórias do cometa que havia sido testemunha do início de sua derrocada anos atrás. Naquela noite, algo dentro de Brenda se acendeu. Com o coração ainda pesado, mas com um novo propósito, ela decidiu que era hora de enfrentar mais uma parte de seu passado que ainda precisava de resolução. Brenda sabia o que precisava fazer. Ela iria procurar Diego, o homem cuja vida ela havia inadvertidamente devastado naquela fatídica noite. Não sabia o que esperar, nem o que diria, mas compreendeu que era um passo necessário, talvez o primeiro para tentar entender e aceitar completamente o vasto impacto de suas ações. Com essa resolução em mente, ela se levantou do banco, secou as lágrimas e começou a caminhar de volta para casa, preparando-se para o próximo capítulo que estava determinada a enfrentar. No dia seguinte, à sua decisão de enfrentar o passado,
Brenda se sentia tomada por uma mistura de determinação e receio. Após uma pesquisa meticulosa, conseguiu descobrir o endereço de Diego, que vivia em uma região afastada da cidade. Sem hesitar, tomou o ônibus e partiu para o destino que poderia, de alguma forma, ajudá-la a encontrar um fechamento ou pelo menos algum entendimento. Ao desembarcar do ônibus, Brenda sentiu um nó se formar em seu estômago. A caminhada até a casa de Diego foi breve, mas cada passo parecia pesar mais do que o anterior. Quando finalmente chegou em frente à residência, o estado de abandono era visível. A fachada estava suja, o jardim descuidado e uma sensação de desolação permeava o lugar. Através das janelas, ela podia ver o interior desordenado e cheio de garrafas vazias de bebida alcoólica, sinalizando um desespero e abandono ainda maiores. Brenda ficou por alguns instantes parada em frente à porta, ensaiando mentalmente o que diria a Diego. Ela sabia que precisava confrontá-lo, mas o medo de reviver aqueles eventos terríveis e as possíveis reações dele a amedrontavam. Com um suspiro profundo, ela finalmente bateu na porta. Depois de um breve momento que pareceu uma eternidade, a porta se abriu, revelando um homem cuja aparência era a de quem carregava o mundo nos ombros. Diego estava desalinhado, com uma barba por fazer e olheiras profundas que indicavam noites insones. "O que você quer? Quem é você?" perguntou ele, sua voz rouca e desconfiada. Brenda, pega de surpresa pela abrupta pergunta e pela situação, congelou. Sua mente girava, buscando uma maneira de iniciar uma conversa sem revelar imediatamente sua identidade. Eu faço parte de um programa do governo que ajuda a limpar as casas de pessoas que estão passando por momentos difíceis, inventou ela rapidamente, esperando que a mentira lhe desse acesso à casa. Diego a olhou estranhamente, claramente desconfiado. "Nunca ouvi falar desse programa", disse ele, ainda bloqueando a entrada. "É algo bastante novo", insistiu Brenda, tentando parecer confiante. Após uma hesitação, Diego deu um passo para trás, permitindo que Brenda entrasse. O interior da casa era ainda pior do que ela imaginava. A desordem e a sujeira eram evidentes em cada canto, e o cheiro de álcool impregnava o ar. Brenda começou a limpar, tentando ao máximo concentrar-se na tarefa e não em Diego, que a observava com uma mistura de curiosidade e cautela. Enquanto limpava, seus olhos encontraram uma fotografia de Renan e de sua esposa Amanda, que a fez pausar momentaneamente. O rosto sorridente do menino trouxe uma onda de emoção, e por um momento ela teve que se apoiar na parede para não cair. Quase não trocou palavras com Diego, que permanecia em sua maioria silencioso, observando-a de longe. Quando o dia começou a escurecer, Brenda percebeu que não conseguiria terminar o trabalho naquele dia. "Vou precisar voltar amanhã para terminar", disse ela, recolhendo seus materiais. "Não concluí tudo hoje." Diego apenas assentiu, a expressão ainda indecifrável. Brenda saiu da casa sentindo-se exausta, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. A visita não havia saído como planejado, e ela sabia que precisaria voltar, não apenas para terminar a limpeza, mas para finalmente enfrentar o passado que tanto a assombrava. Enquanto caminhava de volta à parada de ônibus, a imagem de Renan em sua mente, ela sabia que, de alguma forma, essa jornada estava apenas começando. À medida que os dias se sucediam, Brenda se mantinha firme em sua nova rotina. Todos os dias, ela se dirigia à casa de Diego, onde dedicava horas a transformar o ambiente de caos e abandono em um lar novamente habitável. Com o tempo, o espaço físico não era a única coisa que estava sendo limpa e restaurada. De alguma forma, a presença constante de Brenda e sua dedicação começavam a ter um efeito sobre Diego também. No início, as interações entre Brenda e Diego eram breves e marcadas por um desconforto palpável. Diego, geralmente reticente, limitava-se a agradecimentos formais pelo trabalho que Brenda realizava, mesmo sabendo que era parte de seu emprego. Contudo,
À medida que a casa começava a recuperar algum sentido de ordem, os silêncios entre eles começaram a se encher com conversas hesitantes, evoluindo gradualmente para diálogos mais substanciais. Certo dia, enquanto Brenda passava o pano no pó acumulado sobre uma prateleira de livros, ela arriscou uma pergunta pessoal, impulsionada pela curiosidade e pelo desejo crescente de entender mais sobre a vida de Diego. "Você não é casado?" perguntou Brenda, tentando soar casual. Diego parou o que estava fazendo, uma pausa longa o suficiente para Brenda questionar se deveria ter mantido o silêncio. "Sou divorciado", respondeu ele finalmente, sua voz neutra, mas com um peso que sugeria muito mais sob a superfície. Ambos permaneceram em silêncio por um tempo, a tensão da revelação pairando no ar. "E sobre seu trabalho? Você mencionou que é professor?" Brenda tentou mudar o assunto, aliviando a atmosfera. "Estou de licença atualmente, mas sim, sou professor universitário." Diego respondeu, e algo na maneira como falava sobre seu trabalho trouxe um brilho temporário aos seus olhos, um vislumbre do homem que ele poderia ter sido em circunstâncias diferentes. Com o passar das semanas, uma amizade improvável começou a se formar entre eles. Brenda, no entanto, sentia-se cada vez mais culpada por não revelar a verdade sobre seu próprio passado e o motivo de estar realmente ali. Ela prometia a si mesma que revelaria tudo a Diego, mas sempre adiava, temendo destruir a frágil conexão que haviam construído. Numa tarde tranquila, Brenda chegou à casa e ouviu a voz elevada de Diego antes mesmo de abrir a porta. Ele estava ao telefone, e pelo tom de sua voz, a discussão era intensa. Embora relutante, Brenda entrou e começou seu trabalho, tentando ignorar a conversa tensa. Após terminar a ligação, Diego parecia visivelmente abalado. Ele notou o olhar preocupado de Brenda e decidiu abrir-se sobre o assunto. "Era minha ex-esposa", disse ele suspirando profundamente. "Nós passamos por muitas coisas difíceis. O casamento não suportou, especialmente depois que comecei a beber demais." As palavras de Diego ecoaram dolorosamente em Brenda, reavivando a culpa que ela sentia por todo o sofrimento que indiretamente causara a essa família. Ela queria dizer algo, oferecer algum tipo de conforto, mas as palavras pareciam inúteis. "Sinto muito por isso." Foi tudo que Brenda conseguiu dizer, sua voz baixa. Diego apenas acenou com a cabeça, agradecendo-lhe com um sorriso triste. Brenda terminou seu trabalho do dia, sentindo um peso ainda maior sobre seus ombros. Ela se despediu de Diego, prometendo a si mesma que a verdade viria à tona na próxima visita. Com esses pensamentos tumultuados, ela voltou para casa, caminhando sob o céu que começava a escurecer, refletindo sobre as complexidades das vidas que se entrelaçavam e se desfaziam, muitas vezes sem que pudéssemos controlar ou prever. Naquela manhã, ao se aproximar da casa de Diego, Brenda sentiu uma estranha mistura de nervosismo e determinação. As últimas semanas tinham sido um período de reconstrução e confissão interior, mas hoje, ela sabia, teria que enfrentar a verdade, não importa quão dolorosa fosse. Ao abrir a porta, Brenda notou imediatamente uma mudança em Diego. Havia um sorriso leve em seu rosto, um vislumbre de felicidade que ela raramente via. Eles começaram a conversar sobre trivialidades inicialmente, mas a conversa logo se aprofundou, tornando-se mais pessoal e significativa. "Sabe, Brenda, eu realmente aprecio tudo o que você tem feito aqui", Diego disse, seu olhar sincero. "Eu só estou tentando ajudar." Brenda respondeu, sentindo o peso de cada palavra. Num momento impulsivo, talvez impulsionado pela emoção do reconhecimento ou pela proximidade que haviam cultivado, Diego se aproximou e a beijou. Brenda, completamente despreparada para esse gesto, ficou paralisada, incapaz de reagir. Percebendo a tensão no ar, Diego recuou rapidamente. "Me desculpe, eu não deveria ter feito isso." Ele balbuciava, claramente arrependido. "Diego, eu preciso te contar algo." Brenda começou, a voz trêmula.
Ela sabia que esse era o momento, não importava quão difícil fosse. Eu estava no outro carro. No dia do acidente, a mudança na expressão de Diego foi imediata. Seus olhos se arregalaram e seu rosto passou de surpresa para raiva num instante. "O que você disse?" A voz de Diego era baixa, perigosa. "Eu causei o acidente. Eu era a motorista." Diego virou-se bruscamente, sua raiva se manifestando fisicamente. Ele gritou, um som de dor e fúria misturadas. "Saia daqui! Saia agora!" Ele gritou, enfrentando Brenda com uma fúria palpável. "Eu sinto muito pelo que aconteceu, Diego, mas você precisa seguir em frente." Brenda tentou se desculpar, suas próprias palavras soando fracas em seus ouvidos. "Você não tem o direito de falar sobre a minha dor." Diego estava tremendo, o rosto contorcido em sofrimento. Assustada e percebendo que nada mais poderia ser feito, Brenda saiu apressadamente da casa. As palavras de Diego ecoavam em sua mente e a rejeição dela só intensificava a culpa que carregava. Determinada a tentar alguma forma de redenção, Brenda decidiu então procurar Amanda, a ex-esposa de Diego. Ela sabia onde Amanda morava e, sem hesitar, dirigiu-se para lá. Chegando à casa, Brenda bateu na porta. Uma mulher abriu, seu rosto marcado por anos de sofrimento e resiliência. "Posso ajudar?" perguntou Amanda, olhando para Brenda com cautela. Brenda sabia que suas próximas palavras poderiam reabrir feridas antigas, mas sentia que era necessário. "Eu sou a responsável pelo acidente que afetou a sua família. Foi minha culpa. Diego não teve nada a ver com isso. Ele está sofrendo demais e foi apenas uma vítima do meu erro." As palavras saíam apressadas, enquanto Brenda sentia o peso de cada sílaba. Amanda olhou para Brenda, os olhos cheios de lágrimas. Antes que pudesse responder, um garoto apareceu atrás dela. "Tiago, suba para seu quarto, por favor." Amanda disse suavemente, virando-se para consolar o filho. Quando Amanda se virou novamente, Brenda já havia desaparecido. As palavras e o silêncio entre elas deixaram um vácuo cheio de dor e entendimento não dito. Brenda caminhou de volta para o carro, sentindo-se mais sozinha do que nunca, mas sabendo que tinha feito o que achava necessário, mesmo que isso não trouxesse alívio para a dor que todos sentiam. Brenda havia vivido meses em um limbo emocional, cada dia marcado pela culpa e pelo arrependimento. Quando descobriu que Amanda estava grávida no dia do acidente e que, por um milagre, o bebê havia sobrevivido, essa informação adicionou uma nova camada de complexidade à sua angústia. Essa criança, uma vida que persistiu contra todas as probabilidades, tornou-se um símbolo silencioso tanto de resiliência quanto de remorso para Brenda. Nos meses que se seguiram ao acidente, a vida de Diego e Amanda sofreu turbulências devastadoras. A dor e a culpa corroíam Diego dia após dia, e sua maneira de lidar com isso foi se refugiar no álcool, uma fuga que apenas exacerbava os problemas do casal. Amanda, enfrentando a realidade de criar um recém-nascido em um lar cada vez mais desestabilizado, tomou a difícil decisão de se separar de Diego. Ela precisava de um ambiente saudável para seu filho, algo que Diego, em sua luta contra seus próprios demônios, não podia oferecer naquele momento. Brenda, por sua vez, tentava juntar os pedaços de sua própria vida. A convivência com o peso de ter causado tanta dor era um fardo constante, e ela sentiu que a única maneira de tentar começar a superar seu passado era mudar de ambiente, buscar um novo começo em outro lugar. Assim, depois de meses economizando cada centavo que ganhava, ela estava pronta para partir. No dia antes de sua viagem, impulsionada por uma necessidade de encerramento, Brenda foi até a casa de Diego, apenas para encontrá-la desoladoramente vazia. A ausência de Diego ali era palpável, um silêncio que falava de vidas interrompidas e caminhos desviados. Confusa, mas ainda necessitando de respostas, Brenda seguiu para a casa de Amanda, esperando entender melhor a situação.
Ao se aproximar da casa, Brenda moveu-se cautelosamente, dominada por uma mistura de medo e esperança. Quando ela espiou pela janela, o que viu a surpreendeu profundamente. Lá dentro, Diego estava abraçado com Amanda no sofá, uma cena de reconciliação que Brenda jamais esperava testemunhar. Tiago, o pequeno milagre, correu até eles e se juntou ao abraço, completando o quadro de uma família unida. Todos riam e compartilhavam a alegria de um momento simples, assistindo a um filme juntos, como se as feridas do passado tivessem, de alguma forma, começado a cicatrizar. Brenda observou aquela cena por um longo momento, um sorriso triste mas genuíno se formando em seus lábios. Era uma imagem de perdão e recomeço que ela levou consigo quando, no dia seguinte, se despediu de sua mãe e partiu para a estação de ônibus. "Cuide-se, minha filha. Encontre a paz que você merece", disse sua mãe, abraçando-a com força. "Eu vou tentar, mãe. Eu realmente vou", respondeu Brenda, as lágrimas correndo livremente pelo seu rosto. Enquanto o ônibus se afastava, Brenda olhava pela janela, sentindo uma mistura de tristeza e alívio. Ela estava deixando para trás uma cidade cheia de memórias dolorosas, mas levava consigo a esperança de um novo começo, de um lugar onde ela poderia, finalmente, tentar perdoar a si mesma e talvez encontrar a redenção que tanto buscava.